quarta série, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos voltar agora às aulas de químicas normais, né? Para começar, a gente vai ver uma revisão sobre os conteúdos que vocês mais apresentaram dificuldades no primeiro semestre, né? Como que eu sei quais são os conteúdos que vocês mais apresentaram dificuldades? Por causa da checagem. Quando eu corrigi a checagem, eu fiz o levantamento de quais questões vocês mais erraram e quais os temas dessas questões que vocês erraram. Os dois temas que vocês mais erraram foram leis ponderais e tabela periódica. Então, a gente vai rever para realmente ficar sem dúvidas nenhuma sobre esses conteúdos. Então, vamos começar com leis ponderais. Quem lembra dessa matéria? Da lei de Lavoisier e da lei de Proust? Bom, as leis ponderais foram introduzidas no século XVIII e geraram um grande avanço para a química, porque são essas leis que regem o balanceamento das reações químicas, né? Então, as reações químicas acontecem por causa dessas leis. E as que estudamos, né, foram as leis de Lavoisier e de Proust. A lei de Lavoisier também é conhecida como lei de conservação das massas. Por que esse outro nome? Porque ela diz que a soma das massas das substâncias dos reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. Ou seja, em uma reação química, a gente tem aquela setinha, lembra quando eu mostrei para vocês? Antes da seta chama reagente, depois da seta chama produto. Então, a soma de antes da seta tem que ser igual à soma de depois da seta, certo? Isso é a tradução daquela frase famosa: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ela é válida somente para ambientes fechados, ou seja, um pote fechado, uma vidraria de laboratório fechada. Porque se tiver em ambientes abertos, o produto, se for um gás, né, ele pode ser incontrolável, né? Então a gente não vai ter a ideia de qual a massa e se ele reagiu com alguma coisa depois que ele saiu do ambiente, certo? Então agora vamos resolver um exemplo da lei de Lavoisier. A reação entre 20 gramas de álcool propílico e 48 gramas de oxigênio produziu 24 gramas de água e gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi de... E aqui me deu a reação. Reação, né? C3H8O mais 9,5 de O2, resultando em 3CO2 mais 4H2O. Então, quais são os meus reagentes? Meus reagentes é tudo que está antes da seta. Então, C3H8O mais 9,5 de O2. Isso é tudo reagente. E os produtos é tudo aquilo que está depois da seta. Então, 3CO2 mais 4H2O. De novo, o reagente é o que está de vermelho, sublinhado de vermelho, e os produtos o que está sublinhado de azul. Agora, como a gente pode achar essa massa de gás carbônico? Primeiro, eu vou analisar os dados que o exercício me deu. O exercício falou que a massa utilizada de C3H8O é de 20 gramas, de O2, 48 gramas. Então, a massa dos meus produtos está aqui, de vermelho. Agora, a massa de CO2 utilizada eu não sei, eu chamo de X, é o que eu quero descobrir. Sempre que eu quero descobrir alguma coisa, eu chamo de X. E a massa de água foi de 24 gramas. Então, aqui está a massa dos meus produtos, de azul. Então, eu vou aplicar a lei de Lavoisier. Qual que é a lei de Lavoisier? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Por que isso acontece? Por causa daquela frasezinha lá no início. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o enunciado da lei de Lavoisier me fala que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, de novo, quem são meus reagentes? Tudo antes da seta, C3H8 e H8O, né? Mais O2. Então,
massa do C3H8O mais a massa de oxigênio, O2, resultando na massa dos meus produtos, que é o CO2 e o H2O. Então, é igual a massa de CO2 mais massa de H2O. Substituindo os dados que o enunciado me deu, fica 20, porque 20 gramas é a massa de C3H8O, mais 48, que é a minha massa de O2, mais X, que é a massa que eu quero descobrir de CO2, né, que eu ainda não sei qual massa é, mais a massa de água, que também foi me dada, que é de 24 gramas. Continha matemática agora básica, né? 20 mais 48, 68. X mais 24. Posso somar? Não. X não soma com número. Então, 24 está somando, vai para o outro lado, diminuindo. Então, fica 68 menos 24, é igual a x. Em equação, a gente sempre quer deixar o x sozinho, né? Para descobrir o valor dele. Então, 68 menos 24, 44. O que isso significa? Que a massa produzida de CO2 é de 44 gramas. Agora vamos para a lei de Proust. A lei de Proust também é chamada de lei das proporções constantes e foi postulada pelo químico francês Joseph-Louis Proust. Seu enunciado é: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Da mesma maneira que Lavoisier, o Proust também realizou muitos experimentos e constatou que as massas dos elementos envolvidos nas reações químicas são proporcionais. Isso explica a massa dos elementos químicos e sua proporcionalidade. Ou seja, a lei de Proust mexe com proporção. Determinadas substâncias sempre reagem com outras, né? Os reagentes, a partir de uma proporção definida das massas envolvidas. Observa comigo que a massa dos elementos envolvidos pode se alterar. No entanto, a proporção entre elas sempre será a mesma. Assim, se a massa de um elemento da reação química é duplicada, os outros também são. Ou seja, se eu duplicar um reagente, eu tenho que duplicar todos os reagentes e todos os produtos. Isso explica o processo de balanceamento das reações químicas e os cálculos estequiométricos, coisa que vocês agora não precisam preocupar. Agora que a gente já está craque na teoria, vamos para o exemplo para a gente aprender na prática. Proust realizou vários experimentos e concluiu que a água, substância pura, é formada de hidrogênio e oxigênio, sempre na proporção constante de 1/8 em massa. Veja abaixo a demonstração de como eram feitos os experimentos para comprovar este dado. No experimento 1, eu tenho 18 gramas de água reagindo com 2 gramas de hidrogênio, resultando em 16 gramas de oxigênio. No experimento 2, eu tenho 72 gramas de água reagindo com 8 gramas de hidrogênio, resultando em 64 gramas de oxigênio. Aí tem uma observação aqui falando que nos dois experimentos foi possível constatar a massa fixa da água. Então, o que o exercício está pedindo é para provar, através da lei de Proust, essa proporção. Qual proporção? A que foi dada no enunciado, de 1/8. Como a gente vai fazer isso? Então, a lei de Proust é a lei de proporção. O que proporção significa lá na matemática? Significa uma divisão. Então, eu vou dividir ou um reagente pelo outro, ou pelo produto, mas o importante é que você mantenha. Eu, por exemplo, escolhi dividir hidrogênio pelo oxigênio. Então, eu tenho que dividir em todos os casos o hidrogênio pelo oxigênio. Fazendo isso para o experimento 1, para achar a proporção do experimento 1, eu vou dividir a massa do hidrogênio pela massa do oxigênio. No experimento 1, eu tenho 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Então, 2/16. Simplificando, o que significa simplificar na fração?
dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu vou dividir tudo isso por 2. 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, igual a 8. Consegui a proporção, 1/8. Agora, já no experimento 2, eu tenho 8 gramas de hidrogênio. Perceba que eu mantive o padrão, hidrogênio dividido por oxigênio. E 64 gramas de oxigênio. De novo, vou simplificar. Aqui eu sei que posso simplificar por 8. Ai, professora, mas eu tenho dificuldade em ver qual número simplificar. Então, você vai dividindo aos poucos, divide por 2 de novo, até chegar na menor fração possível. Aqui dá para dividir por 8. Então, 8 dividido por 8 igual a 1. 64 dividido por 8 é igual a 8. Ok, também deu a proporção. E por último, eu fiz a soma. A soma do hidrogênio total, somando experimento 1 mais experimento 2. 8 mais 2, 10 gramas. Então, eu coloquei aqui 10 gramas. Hidrogênio em cima de novo. E embaixo a soma do oxigênio. 64 mais 16, 80 gramas. Que número que eu posso dividir aqui? Posso dividir por 10. Então, 10 dividido por 10 é igual a 1. 80 dividido por 10 é igual a 8. De novo, por que eu dividi por 10? Porque eu tenho que simplificar. Tá vendo que eu tenho a mesma proporção em todas as frações? Todas estão com proporção 1/8. Então, ok, estão seguindo a lei de Proust. Provamos que essa reação tem a proporção 1/8 usando a lei de Proust, certo? O segundo conteúdo que eu havia citado, que vocês apresentaram dificuldades, foi a tabela periódica. Eu achei engraçado, porque as questões de tabela periódica mesmo, a maioria acertou. Porém, de organização da tabela periódica e de história da tabela periódica, vocês não tiveram muito sucesso. Então, vamos ver aí de novo esse conteúdo para não ficar nenhuma dúvida e vocês aprenderem de uma vez por todas. Bom, então vamos começar com a história da tabela periódica. A tabela periódica é uma ferramenta que agrupa todos os elementos químicos. Atualmente são 118 elementos químicos que estão regulamentados na tabela da IUPAC. Para quem não sabe, IUPAC é a agência regulamentadora da química, né? A sigla significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. É uma ferramenta, como eu disse, né? E todos esses 118 elementos químicos estão organizados de acordo com suas propriedades químicas e físicas. Vários cientistas tentaram montar uma tabela periódica. Você vai pegar para estudar, são vários trabalhos até chegar na mais atual. E todos esses trabalhos contribuíram com o estudo de dois cientistas, o Julius Lothar Meyer e Dmitry Mendeleev. E eles estudavam isolados, eles não se conheciam, mas os estudos das suas tabelas eram semelhantes pelo fato de listarem os elementos de uma linha ou coluna em ordem de peso atômico. O trabalho de Mendeleev teve mais notoriedade e ficou conhecido como o sonho de Mendeleev. Tanto é que hoje em dia Mendeleev ainda é conhecido como o pai da tabela periódica. De acordo com a história, o cientista sonhou com uma tabela onde os elementos se encaixavam. E ao despertar, ele escreveu toda a tabela conforme o sonho. Um sonho desse a gente não tem, né, gente, para organizar o mundo. Mas enfim. Mendeleev compreendeu que quando listados em ordem crescente de massa atômica, os elementos químicos apresentavam propriedades químicas semelhantes, que repetiam em intervalos periódicos. Por isso o nome, tabela periódica. E aqui está ela, né, gente? Maravilhosa. Nossa tabela periódica. Todo mundo já viu ou lá na sala de aula ou em algum momento. Todos os 118 elementos químicos organizados em famílias e períodos. Maravilhoso. Esses elementos estão organizados na tabela periódica e cada elemento desse é apresentado seu número atômico, seu símbolo químico,
o nome e o peso atômico. Normalmente se segue essa ordem, o número atômico aqui em cima, o símbolo químico é o maior, né, que é sempre representado por uma letra ou por uma sigla. Muita gente me pergunta por que às vezes não tem nada a ver, né? Por exemplo, enxofre é esse o símbolo, porque é baseado em nomes em latim. É o nome do elemento em latim que foi construída a tabela periódica, não foi em português. Por isso que às vezes não coincide, né? Tem o sódio também, que é Na, então não coincide mesmo com o português. Precisa decorar? Não, porque embaixo do símbolo está o nome. E ainda tem também o peso atômico. Bom, a tabela periódica possui várias classificações, ou seja, a gente pode classificar os elementos químicos de várias maneiras. Uma delas é quanto à natureza física dos elementos químicos. Nessa classificação, a primeira que a gente tem é a dos metais, que representam a maior parte dos elementos químicos da tabela periódica e possuem características como boa condição de energia e calor, brilho metálico, são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Mercúrio é aquele que fica no termômetro do laboratório, que eu fiquei pedindo para vocês acharem a listra cinza. Então, aquilo é o mercúrio, ele é líquido à temperatura ambiente. E também, os metais também possuem alta maleabilidade. A próxima categoria são os não metais ou ametais. Na verdade, eu prefiro usar metais, que em provas, concursos, essas coisas, sempre aparece ametais. É muito raro essa nomenclatura não metais. Eles possuem características opostas aos metais. Ou seja, eles possuem estado físico variável, eles podem ser líquidos, sólidos ou gasosos, má condutividade de energia e calor e são inflexíveis. Depois tem os semimetais ou metalóides, que são elementos que possuem características mistas dos metais e ametais, como condutividade elétrica mediana, brilho metálico moderado, alta temperatura de fusão e possibilidade de fragmentação, ou seja, são os elementos mais ou menos da tabela periódica. Os gases nobres, que norteiam toda a nossa parte de ligação química, né? E por isso são chamados de sangue azul. Eles possuem apenas uma condição física, são achados somente na forma gasosa na natureza e podem ser encontrados, de forma isolada, ou seja, eles não necessitam da ligação química para existir. E por último, o hidrogênio, que diferente dos demais elementos da tabela periódica, não se enquadra em nenhuma das categorias e são altamente inflamáveis e insolúveis em água. Ao organizar a tabela em ordem crescente de número atômico. Por quê? Porque a tabela periódica atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico, não de massa. Foi uma evolução da tabela periódica de Mendeleev. Por quê? Mendeleev organizava em massa. Atualmente, a gente organiza em número atômico. Então, quem fez isso foi um cientista que chama Moseley. Moseley estruturou os elementos químicos, formando colunas horizontais e verticais. Período da tabela periódica. O que significa? E agora as famílias, que também são chamadas de grupo. São 18 colunas, são as linhas verticais da tabela periódica. E por que esse grupo é chamado de família? Porque eles possuem características, propriedades físicas e químicas parecidas. E, além de tudo, abrigam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Essas famílias recebem alguns nomes. Por exemplo, a família 1A, que é o grupo 1. Essa primeira coluna aqui são os metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, porque o hidrogênio não participa de nenhuma família, ele é excluído, ele não tem família nenhuma, tá bom? O hidrogênio é o hidrogênio, nunca classifique ele em alguma família. A família 2A, que é o grupo 2, que são os metais alcalino terrosos. A família B, que é esse meio azul aqui, ó, que são os metais de transição. A família 3A é a família do boro.
4A, família do carbono, 5A do nitrogênio, 6A dos calcogênios, 7A dos halogênios e a família 0 ou 8A, né, do grupo 18, são os gases nobres, certo? Professora, esses nomes eu tenho que saber? Tem. Esses tem que saber. Agora vamos para um exemplo da tabela periódica para encerrar esse assunto. Suponha que um elemento químico esteja localizado na coluna 15 da tabela periódica e no terceiro período. Responda. Letra A. Quantos elétrons esse elemento possui na sua camada de valência? Professora, como é que eu vou saber? Você pode ir lá na tabela periódica e olhar, né, qual o número atômico desse elemento e distribuir naquele diagrama de Linus Pauling, ou lembrar das aulas de química. Se está no terceiro período, significa que tem 3 elétrons na camada de valência. Letra B. Qual o seu número atômico? Agora não tem jeito, né? Vamos para a tabela periódica. Tá na família 15, certo? Então tá aqui, tá nessa coluna. E no período 3. Então é o fósforo. Qual é o número atômico do fósforo? 15. Então, o elemento que ele está procurando possui número atômico 15. Letra C. Qual será o número atômico do elemento que estiver localizado no mesmo período e no grupo seguinte, no grupo 16, a esse elemento? Então, terceiro período, que fósforo, que foi o primeiro que a gente achou. Ao lado dele, no grupo 16, temos o enxofre, que é esse S. Qual que é o número atômico do enxofre? 16. Então, 16. Certo? Bom, primeira série, espero que não tenha nenhuma dúvida. Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Até a próxima.